Então, vamos lá, meus irmãos, Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, todas as vezes em que a gente fala sobre a expressão, a gente lembra o assunto, que a gente recorda não apenas este, mas outros eventos maravilhosos em que a ideia de encher-se do Espírito Santo, né, sempre a gente pensa que ele ou ela, a pessoa que é enchida, a pessoa que é plenificada, que é tomada pelo Espírito Santo de Deus, é como que se ele ou ela perdesse a noção da realidade, considerando que ela é tomada por um outro espírito e, portanto, tem-se a ideia não raro de que o próprio espírito da pessoa se perde, se descentra, é como que se fosse substituído. Mas, meus irmãos, na realidade, né, a pessoa que é tomada pelo Espírito, a pessoa que é enchida, que é plenificada pelo Espírito, ela não perde a noção de si mesma, ela não perde a noção do seu espírito, ela não perde a noção da realidade. E é muito importante, meus irmãos, esclarecer que isso que a gente afirma não é o que possa ser ouvido, mas é o que a própria Bíblia fala sobre a plenificação e o enchimento do Espírito Santo. É o que a Bíblia fala e não o que você pode ou eu possa ouvir aqui e acolá quando se trata do enchimento do Espírito Santo. Né? O próprio apóstolo Paulo, aliás, possivelmente ele já deve ter ouvido alguma coisa semelhante ao que a gente ouve hoje. Porque ele fez questão de dizer à igreja que estava em Corinto, por exemplo, olha, meus irmãos, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus é Deus de paz. 1 Coríntios 14, verso 32. Ou seja, o ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, o que significa, na verdade, é que ele, o próprio Espírito, ele entra no espírito humano, ele irrompe o espírito humano, porém, ao invés de descentralizá-lo, ou de obnubilá-lo, ou de apagá-lo, ele eleva o espírito humano e o eleva a uma plenificação daquilo que ele era ou deveria ser e já não é mais.
Em outras palavras, meus irmãos, quando o entrar do Espírito Divino e, por assim dizer, o sair do espírito humano, né, isso, digamos assim, é como que se o nosso próprio espírito se tornasse ou tivesse um encontro com aquele espírito primevo, aquele espírito primeiro, aquele lá no princípio de todas as coisas, quando Deus diz que Ele criou o ser humano, Ele soprou nas suas narinas. E então, diz o escritor do Gênesis, que ele passou a ter um espírito vivente. Ou seja, o próprio Espírito de Deus sai de si mesmo e entra no ser humano. Esse Espírito é o Espírito do ser humano e é o Espírito de Deus. Quando esse Espírito, meus irmãos, está no centro, quando esse Espírito toma o ser humano, então ele é aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele, o próprio Espírito humano, quando isso acontece, ele tem as suas potencialidades. É bem verdade, nós sabemos disso, né? E antes de ser enchido, essas potencialidades, elas estavam minimizadas, elas estavam comprometidas pelo pecado que habita no ser humano. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus toma a pessoa, o homem e a mulher, essas potencialidades elas são restauradas, elas são fortalecidas. Potencialidades, digamos, não que antes do Espírito não te tomar, você era capaz de não fazer uma equação diferencial. Mas agora o Espírito te tomou, então você sabe, bota um lápis na sua mão, uma caneta e você é capaz de desenvolver uma equação diferencial como nunca. Ou seja, não é isso que ele quer dizer. Ele está falando sobre as potencialidades de amar, as potencialidades de perdoar, as potencialidades de cuidar do outro, de sair de si mesmo, num espírito egoísta, ególatra, e de ir ao encontro do outro. Porque sabemos todos, a partir do momento que o Espírito nos toma, que toda a humanidade é tomada, ou foi um dia tomada pelo Espírito de Deus, no momento em que Deus soprou nas suas narinas. Por meio de Adão, assim era para ser, embora não tenha sido. Todos os seres humanos eram para herdar o Espírito de Deus. Era isso que Deus queria. E, meus irmãos, esse amar incondicionalmente, esse cuidar incondicionalmente, a gente vê ao longo de toda a história, quando Deus toma o homem e a mulher, quando o Espírito de Deus passa a habitar de forma plena no ser humano, as potencialidades, por exemplo, como a gente vê aqui no próprio livro dos Atos, de curar, as potencialidades de falar em outras línguas, a potencialidade de discernir os espíritos bons e os espíritos maus. Isso é plenificado no homem e na mulher que é tomado pelo Espírito de Deus. Mas em tempo, meus irmãos, o espírito humano, nesse encontro com o Espírito de Deus, é importante dizer ainda que ele não é destruído na sua essência, mas ao contrário, ele que vivia perdido, que vivia descentralizado, ele agora é recentralizado, ele é restaurado à condição, repito, que Deus o criou. Uma vez, meus irmãos, a gente sabido disso, é importante que nós afirmemos que o espírito humano que foi destruído pelo pecado, uma vez tomado pelo Espírito de Deus, ele é um espírito de união. O espírito que toma o espírito humano, ele é importante que se diga isso, é importante que a gente tenha isso em mente, no nosso coração. O Espírito de Deus é um espírito de união. Ele é um espírito de recentralização. Tudo aquilo que estava partido, que estava destruído, que estava descentralizado, quando o Espírito de Deus nos toma, é recentralizado, é reunido, é reanimado, a vida volta de forma plena. O único espírito que divide, meus irmãos, é o espírito do diabo.
é o espírito do demônio. E não sou eu quem digo. A própria palavra de Deus nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E uma igreja, meus irmãos, falando mais especificamente para nós aqui, a igreja do Jardim Regina, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é onde, sobretudo, há comunhão de Deus com os homens. Nós, meus irmãos, enxergamos que aonde o Espírito de Deus está, há, como diziam os antigos gregos, koinonia, ou comunhão entre Deus e os seres humanos. Os seres humanos foram afastados de Deus pelo pecado. Foram afastados de Deus por querer viver uma vida a partir de si mesmo. E o que Deus veio fazer, sobretudo, no ápice da sua ação buscadora, por assim dizer, na pessoa de Jesus Cristo, é trazer o ser humano de volta à comunhão com Deus. Não por outra razão. Ele diz aos seus irmãos, aos seus discípulos, quando participam da sua intimidade, da comunhão com Ele: olha, vocês são os meus amigos, porque tudo que o Pai me revelou, eu tenho revelado a vocês. E vocês, a minha missão é fazer com que vocês estejam em mim. Que a gente esteja numa intimidade tal, de que vocês, sabendo que Deus está em mim e eu estou no Pai, quando vocês estiverem em mim, numa comunhão íntima comigo, vocês estarão comigo e com o Pai. Numa palavra, isso quer dizer reunir novamente. Trazer de volta a comunhão plena do ser humano com Deus, em primeiro lugar. Naquele tempo em que Deus, na viração do dia, passava pelo paraíso para conversar intimamente com Adão e contar como é que vai as coisas, Adão. E os rios, muito caudalosos, água muito fria, quentinha. E os pássaros? Está na época da muda, está na época do inverno, eles têm que migrar. E eles começavam a conversar: como é que vai a vida? Está se sentindo muito só? Provavelmente ele disse que sim, né? Tudo bem, Adão, eu vou te fazer uma companheira. Né? E aí Deus conversava com Adão. Essa intimidade é que Jesus Cristo veio trazer de volta. Uma comunhão em Cristo, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, é uma condição, digamos, que nós fomos criados para tal. E talvez tenha sido essa o Espírito de Deus, do próprio Deus, quando olhou para ambos, para todos, e pensaram consigo mesmo: olha, agora vamos fazer o ser humano à nossa imagem, diferente dos animais, da criação da natureza, vamos fazê-lo à nossa própria imagem e semelhança. Homem e mulher os formou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. De maneira, meus irmãos, que nós fomos criados para ser a semelhança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vivem numa plena comunhão, numa comunhão onde a vida é vista em um movimento dinâmico de dar e receber. O Pai não tem nenhum medo de fazer do Filho um nome acima de todos os nomes. Não é isso que diz Paulo? O Filho, por sua vez, não tem nenhum problema em dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, Pai. E ambos não tem nenhum problema em dizer: olha, vamos nos retirar, deixa agora que o Espírito lembre, que o Espírito cuide, que o Espírito empodere. E eles vivem, meus irmãos, nessa eterna comunhão de dar e receber, sem nenhum problema de um se achar superior e inferior ao outro. É aquilo que talvez alguns chamam de, numa palavra complicada, né, mas que é expressa de forma mais clara na carta de Paulo aos Filipenses, né, que Deus não se julgou, ou melhor, o próprio Filho não quis ser igual a Deus. Né? E essa comunhão que os gregos chamavam de pericorese,
né? Que é aquela forma de dar e receber, de viver em plena comunhão, na mais perfeita harmonia. Essa é a comunhão que Jesus veio restaurar entre nós e o Pai. Mas ainda, meus irmãos, essa comunhão, por assim dizer, que seria colocada, digamos, num movimento vertical entre Deus e os seres humanos, ela deve ser, de uma certa maneira, como reflexo dessa comunhão, horizontalizada. Ou seja, uma comunhão que outrora, ou que no mesmo momento deve ser vertical, também deve ser horizontal. Ou seja, na comunhão dos irmãos uns com os outros. E isso também Jesus Cristo veio restaurar. E não é por outra razão que Lucas faz questão de enfatizar isso aqui. Ele diz no verso 44, e todos, literalmente todos, creram e estavam juntos. Verso 44, repito. Ou seja, a gente vê, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo na comunhão de todos os crentes em Jesus Cristo. Essa é uma marca distintiva da igreja. Ela precisa estar unida. Ela precisa estar junto, cuidando uns dos outros, se perdoando mutuamente, se amando mutuamente. E é na comunhão das pessoas santificadas por Deus, meus irmãos. É na comunhão de pessoas que juntas celebram o culto de Deus e para Deus, que oram por perdão dos seus pecados e perdoam-se mutuamente, que intercedem uns pelos outros, que ouvem a palavra de Deus sendo lida e proclamada, que batizam, que celebram o partir do pão e que por fim são enviadas ao mundo para viver o dom da vida. É nessa igreja que o Espírito Santo de Deus é objetivado, que a comunhão do Espírito Santo de Deus conosco toma concretude, toma forma. Não existe outra forma, embora Deus pudesse fazê-lo. Mas Deus preferiu agir dessa forma. É dessa maneira, não por outra razão. Jesus disse, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Espírito de Deus se faz presente ali, quando a igreja vive essa comunhão, uns com os outros. Lembrando as próprias palavras do apóstolo Paulo, não é verdade, meus irmãos, que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Não por outra razão, alguém já disse que partir o pão juntos e comer juntos é uma espécie de conspiração. Ou seja, é inspirar juntos. Não por outra razão, quando as autoridades na época de Jesus prenderam a Jesus e o crucificaram, eles olharam para os outros que partiam o pão com ele, que falavam como ele, que se vestiam como ele, que agiam como ele, e disseram, vocês também são parte dele. Isso é estar juntos, é estar unido. Mas, por fim, meus irmãos, a comunhão de Deus não se limita apenas a uma comunhão de nós com Deus ou de Deus com a gente. Também ela vai para além de uma comunhão que é horizontalizada de nós uns com os outros, mas ela extrapola. Quando o Espírito de Deus nos toma, tudo o mais percebe a presença de Deus. Ou seja, todas as coisas criadas, toda a natureza criada percebe o Espírito de Deus pairando. E eu lembro aqui, meus irmãos, e alguém essa semana lembrou com muito carinho e com uma certa tristeza, as palavras do escritor do Gênesis. E no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E meus irmãos, lembrando, melhor dizendo, de muitos que sofrem na região que foi afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, às vezes, ou melhor, não raro, em um momento de cansaço, de dor, de tristeza, perdido. Provavelmente um olhar perdido no horizonte, sem ter a mínima noção de como será a vida. Um olhar de Agar, que coloca seu filho debaixo de um arbusto, toma uma distância e espera a morte chegar. Alguém é capaz de imaginar o que se passava dentro do coração de Agar naquela hora? E aí, meus irmãos, quando a gente vê um socorro chegando, um prato de comida, uma muda de roupa, um sorriso, um abraço, para ajudar essas pessoas com esses olhares perdidos, é como que o Espírito de Deus vem pairando sobre as águas e trazendo o socorro, trazendo a ajuda, trazendo a esperança, um abraço e dizer: não é o fim, continue, não temas, Agar, não temas, Moisés, não temas, Maria, não temas, Israel, não temas, Jardim Regina. É o Espírito de Deus que vem falando com a gente. E aí, meus irmãos, os cavalos sorriem nos tetos de uma casa. Os cãezinhos balançam os seus rabos e diz: o Espírito de Deus vem pairando me salvar. As pessoas sorriem, os seus olhares são recentralizados, o seu coração que vivia perdido volta a ter a esperança, porque o Espírito de Deus vem pairando sobre as águas, por meio de mim e de você, que chegam a esses irmãos e essas irmãs sofridos, por meio de víveres, por meio de um abraço, por meio de um socorro, por meio de um dinheiro que você tirou daquilo que você tem, que Deus te deu, e você doou para que ajudasse aqueles irmãos. Tudo isso, meus irmãos, são objetividades, é concretude da ação do Espírito Santo de Deus, que vem pairando sobre as águas e levando esperança onde só havia desesperança. Levando, meus irmãos, recentralização onde tudo parecia descentralizado. O Espírito de Deus, meus irmãos, ao contrário do espírito do diabo, que, como a gente tem visto, pessoas roubando gente sofrida, abusando de crianças, como a gente viu essa semana, aproveitando para subir os juros e botar nas alturas, num mundo tão demoníaco como o nosso. A gente vendo, meus irmãos, o preço do arroz chegar a um absurdo. Sabemos que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz no nosso país, mas nós sabemos que tem aqueles especuladores que seguram os estoques para poder fazer com que o preço suba nas alturas. E aí então, eles acumularem o máximo de lucro possível e depois fazer como aquele louco, que a voz de Deus aparece e diz: e agora, louco, esta noite pedirão conta da sua alma. O que tens preparado para dar ao Senhor? Muitos políticos sem coração que aproveitam esse momento para poder elevar o seu capital eleitoral, por assim dizer. Meus irmãos, quando o Espírito de Deus vem parando sobre as águas, o espírito do diabo vai sendo colocado de fora. Porque aonde o Espírito de Deus está, não há confusão. Aonde o Espírito de Deus está, não há divisão. Aonde o Espírito de Deus está, só há vida restaurada, só há recentralização, só há esperança, só há amor, só há cuidado, só há comunhão.
A chamada à comunhão, meus irmãos, com Deus, conosco, com a natureza criada, é mais do que um ajuntar de pessoas. É mais do que um dar suporte uns aos outros. É tornar realidade na nossa vida a imagem de vivência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em um mundo cada vez mais voltado para si mesmo, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde se vive a comunhão com Deus, a comunhão dos santos, a comunhão das coisas santas, tem uma grande e singular contribuição a dar para a salvação da humanidade. A começar por nós que estamos aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e use a nossa pequena comunidade para ser um instrumento de sua graça. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver a desesperança, que nós levemos a esperança. Que onde houver morte, que nós levemos a vida. Nós somos os instrumentos que vão levando a paz. Quando as pessoas nos olharem, que eles digam: o Espírito Santo de Deus vem pairando sobre as águas. E ele tem nome: Dani, Amanda, Luzimar. Esse Espírito de Deus tem nome. E a gente vai levando a recentralização, a comunhão de Deus, a tudo aquilo que ele criou um dia e disse: eis que tudo é muito bom. Que Deus nos abençoe. Amém.